Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Infelizmente o meu Face lá foi bloqueado, porque tinha alguns católicos reclamando dos meus vídeos. Católicos, para você prestar atenção, pô. Os comentários, você é protestante, isso não é jeito de se expressar, isso não é jeito de pregar e etc, etc. Deu uma resposta. Aí meu canal foi bloqueado. Não sei o que aconteceu, se alguém hackeou ou não sei que mundiça foi, mas eu não consigo usar mais. Se tiver alguém usando, pedindo dinheiro, não sou eu, certo? Infelizmente a nossa luta não é contra só protestante, é contra católico, TL também, católico feito às coxas, católico que odeia esse tipo de trabalho. Infelizmente. Aqui vamos falar sobre intercessão. Aqui é o pastor apologeta João Oliveira falando, né? Degrinindo a nossa fé, o nosso jeito de orar e pedir a intercessão dos santos. Olá pessoal, me chamo João Oliveira e nesse vídeo a gente vai aprender a refutar a intercessão dos santos, né? Dos católicos romanos. A intercessão, na visão católica, a intercessão dos santos, não tem respaldo bíblico nenhum e nem mesmo lógica, né? E a gente vai desconstruir aqui. Vou provar na Bíblia que tem sim respaldo bíblico. Alguns argumentos que eu já ouvi aqui no meu longo histórico de debates pela internet. E fraquinho nesses debates. Primeiramente, né? Se você acredita que um santo possa interceder por você, por uma petição particular, por exemplo, Maria, vamos pegar ali Maria, que Maria possa interceder por bilhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que admitir que Maria é onisciente e até mesmo onipresente. Isso também serve. Maria não é onisciente e onipresente. Por que Maria ela pode interceder? Porque ela está na presença daquele que é onisciente e onipresente. Ela está em sintonia com a cabeça e com o corpo místico. Em sintonia com o verbo. Por isso que os santos têm essa autonomia de interceder, porque lembra lá Mateus 16, 19, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, te darei a chave de ligar e desligar. A igreja tem essa ponte, de ligar e desligar. A coisa visível e a invisível, porque ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1, 22. Simples entender isso. Já estamos começando a te refutar. Olha só, você pega aqui, na Bíblia tem várias intercessões, ó. Olha só, você pega Efésios 4, 5, um só batismo, uma só fé, ó. Fé só existe uma lá, ó, uma só fé existe sim, que é a Igreja Católica, que é a fé romana. Efésios 4, 5, uma só fé, um só batismo. Olha só, diz que só existe uma só fé. Em Romanos 1, 8, Paulo diz aos romanos que é a fé romanas que vai ser proclamada mundialmente, ou seja, a fé de Roma se torna uma só fé em todo o planeta. A fé apostólica, ela crê, professa um credo em Deus, Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, em comunhão com os santos, etc, etc, etc. Lá em Filemon, vemos Paulo elogiando a fé de Filemon. Olha só. Ele está elogiando a fé de Filemon. Mas esses santos são São Paulo refere os santos da terra ou os santos do céu? Não, ele está citando fé, porque é as coisas que não se vê. Hebreus 11, 1. Então, ele está citando os santos da glória. Olha só. Se é fé, não pode falar
ele não está falando dos santos da terra. Muitas vezes na escritura se fala dos santos que estão na terra. Quando é dito sede santo, se refere à pessoa que está buscando a santidade. Então, Paulo em Filé, Filé depois vem Hebreus, ó, tá elogiando, é uma comunidade, né? O pastorzinho diz que não tem intercessão na Bíblia. Só você meditar o Apocalipse. Claro que não vai mostrar isso para seus seguidores. Aqui, ó. Ao receber notícia da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos, ó. Usou o termo fé. A fé é o que? Hebreus. Olha só. Você pega Hebreus 11. E você pega Hebreus 12, essas nuvens de testemunha, 12:1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então, Paulo está citando os santos da glória, meu querido. Que está intercedendo em comunhão com o corpo e com a cabeça. Então, vamos lá. Para os demais santos, né? Se você acredita que eles possam ouvir milhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que acreditar que eles são oniscientes. E obviamente sabemos que só quem tem a onisciência é Deus. Então, o que a Bíblia vai... Ó como, E tem pessoa que discorda de mim, que fica criticando, e católicos mesmo. Com todo respeito. É simples. Quando você não tem a visão do magistério, você se torna igual a esses caras. A sua própria interpretação. Segundo Pedro 20, as cartas petrinas proíbem. Gálatas 1:7, apenas pessoas que semeiam a confusão. Por quê? Quem são essas pessoas que semeiam a confusão? Que não estão sobre o pastoreio do magistério. E dá isso. Nos ensinar, vamos começar aqui com 1 Timóteo, né, do capítulo 2, versículo 5, que diz: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, somente Jesus Cristo ele pode fazer qualquer tipo de mediação entre o mundo espiritual até o mundo físico. Certo. Cristo está no mundo espiritual, a cabeça da igreja está lá, e o seu corpo está onde? Na terra. O corpo está em sintonia com quem? Com a cabeça. E os santos que estão na glória estão em sintonia com quem? Com a cabeça. E os santos aqui que estão buscando a santidade estão em sintonia com o corpo. Olha só a conjuntura. Você pegar em Colossenses 2:19, quem comanda todo o corpo, a conjuntura é cabeça, é Cristo. Lá na glória, fazendo a ponte com o pastor. Vou encerrar isso aqui. É simples. O verbo que mediador. A salvação. Mediou a salvação. Porque os santos media a intercessão. Tem diferença em mediar a redenção, a salvação. Que interessante. A gente tem que mostrar direitinho. Ele citou. É simples. O argumento de todo protestante. Só o verbo que poderia morrer na cruz para fazer essa ponte, essa mediação da redenção, da salvação com Deus, certo? E mediar a intercessão deixou para nós, os santos que estão buscando a santidade aqui na terra, em sintonia com a cabeça e com a igreja mística, e os santos que já receberam a graça, essa nova testemunha, Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. É simples. Olha só. Ele citou 1 Timóteo 2:5 e vamos citar, ele não citou 1 Timóteo 2:1, que São Paulo fala. Olha só. E ainda tem gente que me denuncia aí para meu trabalho não continuar. Meu irmão, você pode denunciar que eu faço outro Face. Denunciou meu canal? Faço outro. Infelizmente, pô. E eu quero agradecer pelos mil visualizações, que eu fico muito feliz, porque eu sei que 1000 pessoas viram esse vídeo e entendeu e aprende a defender a sua fé. Aqui, ó. Como esses caras são mentirosos, ó.
1 Timóteo 2, 1, ó. Acima de tudo, recomendo que se faça prece, ó. Faça prece, ó. Faça orações, ó. Preces, orações e súplicas, ações de graça por todos os homens, ó. Agora, por quem, ó? Aí ele deixa bem claro, ó. Faça preces e orações por quem, ó? Pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a plenitude de honestidade, ó. Ao 2:5, ó. Porque há um só Deus e há um só mediador, ó, entre Deus e os homens, ó. Aqui fala, ó, faça graça, súplica, ações de graça por todos os homens. Ó, prece e orações, ações de graças. Aqui ele fala, ó, é um mediador. Tanto que o 6 aqui, ó, se fez homem. Quem se fez homem no verbo daquela que intercedeu a boda de Caná, um milagre por dia aconteceu. Simples. É simples entender. Olha só. Mas para Filemão, São Paulo está falando dos santos do céu. São Paulo é bem claro. A fé que tem o Senhor Jesus Cristo em todos os santos. A tradução é essa para com todos os santos. Ou seja, termos fé tem que ser os santos do céu. Porque a fé é a realidade das coisas que não se vê. Olha só. E o cara fala que não tem na Bíblia. Tô provando que tem na Bíblia. Tô provando que esses caras, esses pastores, esses doutores, você pega esses que ficam gritando na praça, geralmente é tudo igual. O único foco é perseguir a doutrina católica. Mas pastor orar por mim pode. Pedir a intercessão para um pastor, fazer essas campanhas, esses projetos, esses votos, essas campanhas de cura e libertação, que é intercessão, pode. Olha lá, a partir de Jó 4:1 começa um discurso dele a face de Temã. Tomou a palavra e disse. Aí tem um discurso grande, você pegar em Jó 4, do 1, não acreditava na intercessão. Jó acreditava na intercessão. Lá no versículo 5, ele critica Jó, porque Jó acreditava na intercessão dos santos. Muito parecido com hoje, né? Que os protestantes criticam a nossa forma, o nosso jeito de orar, etc. Acreditar na intercessão dos santos. Como Jó acreditava. E ele Temá de Eliafá não acreditava. Aqui já vem uma prefiguração de protestante também, certo? Ó. Jó acreditava na intercessão dos santos. Muito parecido com hoje, né? Nós católicos, como as divisões, nos critica porque nós acreditamos na intercessão dos santos. Do mesmo jeito que ele fazia com Jó. Lá em Jó 5:1, ele a faz, disse assim: grita para ver que alguém te responde. Qual dos santos te dirige? Então ele a faz, estava ironizando Jó. Que Jó acreditava na intercessão dos santos. Jó 5:1. Olha só. Olha que interessante que aconteceu. Jó continuou acreditando na intercessão dos santos. Lá em Jó 16, olha só. E Jó 42:8, olha só, Jó 16, 19, ó. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Olha só. Minha oração subiu até Deus e meus olhos choraram diante dele, ó. Olha só. Ele disse assim: tenho desde já uma testemunha no céu e um defensor nas alturas. Ele interpretaria meus pensamentos ou minhas queixas, Jó, junto a Deus, ó. Algumas traduções tá assim:
intérprete. Minha queixa junto a Deus na Bíblia Jerusalém tenho desde já testemunhas no céu, defensor nas alturas, intérprete de meu pensamento junto a Deus, ou seja, um intercessor. Ele se refere aos santos do céu. Olha só, é um estudo muito grande aqui, vou já resumir logo. Você pegar Apocalipse 6, 9, 11, tem intercessão, Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3. E, por interessante, lá no finalzinho, Deus, Jó 42, 8, elogia a fé de Jó e critica aqueles que não falaram corretamente de Deus. Aqueles que não acreditavam, ó, Jó 42, 8. Ó. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto. Meu servo Jó intercedar por vós em consideração a ele, que não vos inflijai de ninho por não ter falado bem de mim, como meu servo Jó. Olha só. Jó 42, protestante. Pode pegar uma Bíblia protestante também que tem versículo 8. 7, 42, do 7 até o... Vai indo, você vai meditando, você vai ver. Olha só. Aqui em Zacarias, uma passagem linda de intercessão lá no livro de Zacarias. Zacarias, olha só. E o cara falou que não tem intercessão. No mundo protestante, claro que não tem, ele tá certo. Você pega Zacarias 1, olha só. O anjo foi intermediar com Deus, ó. Zacarias 1, 8. Uma passagem sobre a intercessão bem clara, não deixa brecha nenhuma, como todas as outras, né? Claro, né? Essa passagem de Zacarias mostra que os santos intermediou que quem estava na terra. O anjo intercedeu entre Deus, fez o intermédio. E aí a questão de intermediar, de interceder. Eu disse que são... Quem são eles, meu Senhor? Zacarias 1, 8 em diante. Respondeu, foi o anjo, disse-me, o anjo, que falava comigo. Vou mostrar-te quem são eles. Eu, homem, que estava entre as mortas. Respondeu, eles são os que Javé ouviu para percorrer a terra. Então eles se dirigiram ao anjo de Javé, ou seja, eles não se dirigiram diretamente a Javé, a Deus, aos anjos que estavam entre as multas. Eles disseram, acabamos, olha só que interessante, de percorrer a terra. Eis que toda a terra repousão está tranquila. Disseram isso ao anjo. Aí o anjo foi intermediar, dizendo para Javé, ó, diz para Deus. Lá no versículo 12, Jó 12, 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é Jó 12, é Jó 1. Oh, não. Zacarias 1. Ó. 1, 9 e 12. Então falou o anjo de Deus, o anjo de Javé, Javé dos exércitos, até quando demorarás ainda ter piedade de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está irado há 70 anos. Então foi o anjo intermediar, eles falaram ao anjo, e o anjo falou a Javé. Olha só que interessante. Daniel 10. Quem vem socorrer o Daniel? Miguel Arcanjo. A oração de Zacarias, Lucas 1, do 5 em diante. O anjo. Então, não tem o que... Tudo que a igreja prega, pô, não é coisa da sua cabeça.
É o magistério. Isso aqui é só um resumo, pô. É só um resumo. Então, Jó 4:1-5, Jó 5:1, Jó 16, 18, 19, Jó 42, 7, 8 em diante, Jó 32, 6, Jó 33, 23. E tem várias interseção. É simples. Essa é a resposta. A primeira resposta a esse doutor contra a Igreja Católica.